Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje seguimos com o Evangelho segundo São Marcos e ouçamos o que tem a nos dizer. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como ontem meditávamos, no sábado o texto justamente falava dos parentes de Jesus que o procuravam, achando que estava louco. E hoje vemos mais uma vez seus parentes que querem se aproximar dele. Não nos fala o porquê. E o que temos a aprender com o Evangelho de hoje, o que tem a nos dizer, a nos ensinar para a nossa vida? Vemos que a mãe de Jesus está lá. Recordemos o que já meditamos em um dos domingos do ano litúrgico passado. Maria vai ao encontro de Jesus, não porque ela assim queria ou achava louco, mas sim porque ela queria incentivá-lo a continuar na sua missão. Apesar de tudo aquilo que seus parentes o faziam, Maria não desconfiou em nenhum momento de seu filho. Sabia que esta era a sua missão, evangelizar. E por isso vai para incentivá-lo, fortalecê-lo na missão. Enquanto os demais, sim, estavam buscando por outros motivos. Provavelmente para consultá-lo, porque discussão com os fariseus, mestres da lei, exorcismo, cura e libertação. Então, seus parentes, aqui, irmãos quer dizer o quê? Parentes, primos. Era a linguagem utilizada justamente para designar os parentes próximos, os primos. Assim como Ló. Ló, como bem sabemos, era sobrinho de Abraão. Porém, se diz que Ló era irmão de Abraão, porque era a forma de designar os parentes. Assim, estes estão à procura de Jesus. Querem tomar posse, achando que tem alguma autoridade sobre ele. Então dizem, por quê? A Jesus que eles estão ali buscando, porque estava lotado, não tinha por onde passar, não tinha como falar diretamente a ele. O comunicam: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus lhes dá uma resposta que compreenderemos bem. A primeira coisa que devemos de ter presente, que aqui o clã de Jesus, a família, esses irmãos que formam um clã na antiguidade para aquele povo, eles pensam ter autoridade sobre Jesus. E isso pode acontecer também conosco na nossa vida. Pessoas que pensam ter poder sobre nós. E não quer dizer que todas elas sejam más. Tem pessoas que são assim por causa do afeto que têm por nós. Amam, gostam de nós, mas acham que podem possuir
podem cuidar, mandar em nossas vidas. Aqui devemos de aprender com Jesus que nos resta ficar firmes nas nossas convicções, na nossa responsabilidade, na nossa vocação a qual Deus nos chamou, sobre aquilo, o que Deus nos pede, e não aonde querem nos levar os demais. Então, nós temos permanecido fiéis a essas convicções na fé, a nossa responsabilidade, a vocação e o que Deus nos pede? Temos discernido a vontade de Deus? Ou temos nos deixado levar por aqueles que, por um afeto desordenado, acham ter um poder sobre nós e, como disse muitas vezes, por carinho, por amor, acabam nos desviando do caminho de Deus? Porque não é o que eles querem. Não querem nos fazer o mal, mas ainda não compreendem eles a vontade de Deus para as nossas vidas e para as suas vidas. Quem somos nós? Devemos de ter presente que muitas dessas pessoas agem com boa fé, agem com amor, mas devemos de saber distinguir a vontade de Deus da vontade dos demais. Devemos de permanecer fiéis ao Senhor, fiéis à vocação a qual o Senhor nos chamou, ao nosso ministério, qualquer que seja. Devemos de ter claro isso com Jesus hoje e reconhecer esta escuta à vontade do Pai, esse realizar a missão a qual Deus nos confia. Não importa aonde estamos, sendo sempre fiéis à responsabilidade, à fé, à vocação, o que Deus nos pede e não o que os homens nos pedem. E Jesus responde o quê? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus de modo algum está se desfazendo de sua mãe em especial, porque bem sabemos que Maria é a perfeita discípula do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Maria é aquela que, sem titubear, realizou tudo aquilo que o Senhor lhe pediu, lhe ensinou, lhe comunicou. Então Jesus de modo algum está se desfazendo de sua mãe, mas está indicando, sublinhando, que a ligação da carne e do sangue perdem o seu sentido quando se opõe à nova relação que Deus cria, aquela entre aqueles que cumprem a sua vontade. Esta relação deve de sobrepassar a relação sanguínea. O fazer a vontade de Deus, o ser fiel à sua vontade, o sermos parentes, irmãos de Jesus, deve de estar acima dos nossos laços sanguíneos. Isso quer dizer o quê? Que temos que desfazer de nossa família quando não caminha na fé em Deus? Não, de modo algum. Mas quando na família tudo indica ou alguma coisa nos pede na família para irmos contra esta nova ligação espiritual, esta familiaridade com Deus, nós não podemos abandonar o Senhor, o seu projeto de amor, esta ligação maior com Ele em troca de uma relação humana. Olhemos os santos e santas que tinham família. Francisco de Assis. Olhemos seu laço, quando criou este laço com Cristo, reconhecendo sua condição, o quanto Cristo amava e o quanto queria amar e servir a Cristo. Recordemos aqui, também está a parte que meditei do Evangelho, seu pai queria o melhor para ele, humanamente falando. Lhe amava, queria os bens dessa terra, as coisas mundanas, os prazeres dessa vida. Porém, para Francisco de Assis, o laço espiritual foi muito maior do que o laço humano, do que a relação com seu pai. Ao ponto que seu pai, se opondo completamente à sua vida em Deus, abandonou tudo para seguir a Deus. Nós não seremos radicais assim, porque, graças a Deus, em nossas famílias há uma certa consciência, apesar de tudo. Mas devemos de sempre colocar os laços da relação com Deus, a nossa santidade, acima de tudo. Acima do laço familiar. Já vai na missa hoje de novo, outro domingo? Sim,
Domingo, ao menos o domingo, é o dia de estar com Deus. Ah, mas e a família? A família eu não vou descuidar. Mas Deus está em primeiro lugar. Deve de estar. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a família, sobre o laço com as outras pessoas. E assim temos feito. Reconhecido esse laço que Jesus fez conosco, nos tornando membros de seu corpo, ao nos unir a si pelos sagrados mistérios, pelo batismo, pela Eucaristia, pela sua palavra, e temos colocado acima dos nossos laços familiares o nosso laço com Deus, isso não quer dizer que em todos os momentos eu vou abandonar a minha família por causa de Deus. Compreendamos, aqui devemos de ter o equilíbrio, mas não posso deixar a Deus em segundo, terceiro, quarto plano. O momento de oração por diária, minha missa, no mínimo semanal, dominical, os meus laços com Deus devem de estar acima de qualquer outro laço. Por quê? E além disso, Jesus disse o quê? Quem cumpre a sua vontade, a vontade do Pai. Não basta eu ir à missa e não mudar a minha vida, e não cumprir os desígnios de Deus, e não ser mais santo. Sem isso, os laços familiares são falsos, não são reais com Jesus. Não são os laços que ele diz hoje no Evangelho. Buscar o sacramento, sim, a missa, sim, a confissão, a comunhão, porém, eu também devo de cumprir a vontade do Pai. Isso pede uma mudança de vida, um transformar-me em Cristo, em ser obediente ao Pai até o fim, como Jesus o foi, como Ele nos ensina. E temos seguido este caminho de familiaridade com o Senhor, ao ponto de sermos seus irmãos, verdadeiramente, como nos diz São Paulo. Passemos ao Salmo. O refrão do Salmo diz: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Nós fazemos a vontade de Deus com prazer? Nem sempre. Nem sempre, irmão e irmã. Muitas vezes, o que nós fazemos a nossa vontade, com prazer, mas a de Deus não. Porque a nossa vontade está submissa à nossa carne, e não ao espírito, e não à dimensão espiritual. Fazemos com vontade os nossos gostos, mas quando Deus nos pede um sacrifício, uma oferta de alguma coisa da minha vida, uma mudança, um tempo de oração, eu não oferto com prazer, não faço com prazer. E aqui o Salmo já nos chama a atenção no seu refrão. Devemos de mudar a nossa vontade e realizar com prazer a vontade de Deus e não a nossa. Mais uma vez, Maria, a perfeita discípula, faça-se em mim a tua vontade. Nós temos buscado realizar com vontade, com prazer a vontade de Deus? Passemos à primeira leitura, na carta aos Hebreus. Não me esqueci de Santo Tomás, irmão e irmã, já falaremos ao final. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência, repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecadores com sangue de touro e de bodes. Então, nós vemos nessa primeira parte que a antiga aliança pedia constantemente, anualmente, o sacrifício dos animais que eram oferecidos pelo pecado, mas não cumpriam com efeito a plenitude, não podiam salvar o homem. Por quê? Porque somente aquilo que é assumido pode ser salvo. E assim, devemos de ter consciência, aquilo que eu assumo na confissão é o que pode ser salvo, perdoado. Assim, Jesus, assumindo a nossa carne, pôde realmente nos salvar. Não é um animal, mas o próprio Cristo, feito homem, que nos salva. E tendo a consciência, sabemos muito bem, devemos de confessar o pecado e mudar de vida. Assim como o povo de Israel dizia mudar de vida, também nós devemos de mudar e não somente dizer.
E segue a leitura. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito. Ou seja, todo o Antigo Testamento diz sobre Jesus: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai, realizar plenamente aquilo que o homem não conseguira realizar e nos mostrar o caminho da obediência verdadeira ao Pai para alcançarmos a salvação, a busca da santidade. E segue a leitura. Depois de dizer, tu não quiseste nem te agradam vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, com isso ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizado uma vez por todas, e a qual participamos no sacramento da missa, no sacramento da comunhão. Devemos de ver que nós devemos de responder ao amor de Deus, buscando ser fiéis, obedientes a Ele como Cristo foi, como seu Filho foi. Mas os sacrifícios externos, como se fazia na antiga aliança de sacrificar um animal, não serve para nada. E para isso devo de me unir a Cristo, como sempre a liturgia da Igreja nos ensina, a nossa união com Cristo, sermos partes do corpo místico de Cristo. E Santo Tomás, no que entra nessa leitura? Entra no exemplo também como São Francisco que dei. Devemos de ver que Tomás de Aquino sempre se sentiu inspirado em conhecer a Deus. Não porque buscasse um conhecimento humano, uma inteligência, mas a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Uma coisa é a inteligência humana, outra coisa é a verdadeira sabedoria. Tomás de Aquino queria conhecer para amar melhor. Como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. E assim, conhecendo com tanta sede cada vez mais a Deus, a vontade de Deus foi se unindo a toda a sabedoria que Deus lhe inspirava. Um homem de muita oração, um homem de muita contemplação, adoração e estudo. Este é Tomás de Aquino. Mas recordemos um pouco de sua história. Foi fechado numa torre porque queriam que ele se casasse e colocaram uma prostituta com ele lá. E ao tentar se despir diante dele, ele tentou queimá-la com um ferro fervendo, com uma brasa fervendo. E ela saiu correndo. E assim Tomás depois vai fugir para se tornar frade, porque sua família não queria. Estamos vendo o Evangelho, aquilo que colocamos em meditação uma vez mais aqui? Ele descobriu a vontade de Deus e permaneceu fiel às suas convicções, à sua responsabilidade, à sua vocação e ao que Deus lhe pedia. E assim se torna um sacerdote, um grande teólogo. Não foi raptado pela sua família por aqueles que o amavam, mas que o amavam de forma errada. Por quê? Porque não queriam a vontade de Deus para Tomás, e sim as vontades humanas. A consciência humana, como muitos pais hoje, infelizmente, querem para os seus filhos somente os bens terrenos. Dinheiro, casa, carro, isso e aquilo, e as coisas eternas. Não é que não possamos tê-la e não possa desejar isso aos seus filhos, porém, o principal é dar esse amor, essa vontade de Deus, que a família de Tomás de Aquino tampouco soube reconhecer. E assim, Tomás de Aquino, conhecendo a vontade de Deus, movido por esta chama ardente de conhecer e amar cada vez mais perfeitamente ao Senhor, se torna um dominicano. Os grandes estudiosos, então, fiéis até então a Deus, totalmente fiéis. E assim, nos estudos, recordemos ainda mais algo. Foi perguntar a seu professor, também santo, onde ele tinha a biblioteca dele com tanta sabedoria na teologia. Um dia esse professor o levou ao seu quarto e mostrou uma pequena pintura de Cristo crucificado, onde passava ali horas e horas, contemplando, e o Senhor lhe dava a sabedoria teologal. E assim Tomás de Aquino imitou. Se formos a Nápoles, lá está o crucifixo que diz que falou com Tomás de Aquino, justamente
uma pintura. E Tomás de Aquino assim se colocava em contemplação, em adoração. E ele nos ensina algo muito importante, que Deus deve de ser adorado no silêncio. Não é que não possamos falar, rezar, mas é que Deus foge, supera a nossa inteligência. E não conseguimos colocar Deus dentro da nossa inteligência, jamais conseguiremos falar plenamente quem é Deus, na nossa indigência humana. E assim Tomás de Aquino se torna um grande mestre, um grande sábio. Mas por quê? Porque amava a Deus. Porque contemplava o Senhor como os santos de sua época, ao ponto que, tantas vezes, ia lá como uma criança, abria o sacrário e colocava sua cabeça dentro do sacrário, para que o Senhor iluminasse a sua mente e pudesse fazer o que tinha que ser feito. Este é o grande segredo dos santos. Se confiar plenamente ao Senhor e não se deixar raptar pelas ideias mundanas e pelas ideias de pessoas que têm afeto, algumas vezes nos amam, mas que querem controlar a nossa vida e não querem compreender a vontade de Deus. Que possamos, como Tomás de Aquino, irmão e irmã, buscar ao Senhor nos estudos à medida que nós podemos, cada um sabe a sua limitação. Na oração, de modo especial, todos podemos rezar. Na contemplação, na adoração, para que o Senhor também seja tudo para nós e possamos ter esta ligação fortíssima com Ele, esta união plena com Ele, como Tomás de Aquino o teve. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscar compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e nos desfazer dos laços que nos amarram ainda a questões meramente humanas, a pessoas que nos amam e têm afeto por nós, mas que não compreendem a vontade de Deus. Para que, buscando cada vez mais a vontade de Deus, aquilo que devemos de ser fiel na nossa responsabilidade, vocação e convicção, não tenhamos medo diante do mundo de manifestar a nossa fé em Jesus Cristo, mesmo diante aos escárnios, perseguições, sofrimentos, para que, vivendo cada vez mais unidos a Cristo, sejamos verdadeiramente membros de sua família e um dia possamos participar de sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e Santo Tomás de Aquino, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.